psicopata ou narcisista? Hoje eu vou passar para você os principais sinais para você poder identificar na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, pessoas, principalmente em volta de você, que você olha e você fala, gente, essa pessoa não é normal. Tem alguma coisa ali. E hoje eu vou passar para vocês os sinais que vocês vão perceber a diferença entre um narcisista e um psicopata. Bom, eu vou começar dizendo que a principal diferença entre psicopatas, porque, gente, teve muita época que todo mundo falava, qual a diferença de sociopata e psicopata? Gente, de acordo com a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra super renomada, já escreveu vários livros, inclusive eu já mostrei um deles aqui, né, o do psicopata, ela diz que sociopata e psicopata é a mesma coisa, não tem absolutamente a menor diferença, e hoje a gente fala de psicopata, não mais de sociopata, tá? Então, a principal diferença entre os psicopatas e os narcisistas é que o psicopata, ele tem uma perversidade, coisa que o narcisista não apresenta, tá? Tudo que eu tô falando aqui é com base nas minhas vivências, né? Tanto é que eu já tenho 2 vídeos aqui contando pra vocês. A principal diferença entre os dois é que na psicopatia, o psicopata, ele tem uma perversidade nas atitudes, tá? Eu já falei aqui que todo psicopata, ele é narcisista, mas nem todo narcisista, ele é um psicopata, né? Então, isso precisa ficar muito claro pra gente. Falando dos traços de um narcisista, obviamente esses traços vão existir no psicopata. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, todo psicopata ele é narcisista, então ele tem traços narcísicos, tá? Então por isso que eu falei, a principal diferença entre o psicopata e a pessoa que é só narcisista é que o psicopata ele tem uma perversidade nas atitudes com todo mundo, tá? Então, gente, as principais características desse perfil de pessoa, né, narcisista. Primeiro ponto, uma falta de empatia absurda. Você pode contar alguma coisa que você tá chateada, a morte de um ente querido, a pessoa ela não vai mexer um músculo da face. E pior, ela pode nem querer te ouvir. Por quê, gente? O narcisista, ele tá ali, é como se você não fosse um ser humano que nem ele, que tem direito de falar, direito de ser ouvido. Não. Você tá ali como se fosse um holofote, iluminando ele. É isso que você serve pra ele. Você é útil. Ele não te vê como um ser humano, que tem sentimentos, emoções. Não, você está ali para ser útil. Você é uma peça de um xadrez pra ele. Então você está ali pra iluminá-lo. Você é o holofote da vida dele. Essa é a principal característica que você vai ver. Sofia, mas como que eu percebo isso na pessoa? Porque você falando assim, né? Ela não vai querer ouvir o que você tem pra falar. Ela vai só falar dela o tempo inteiro. Se você for contar um problema, ela vai dizer, mas você não sabe o que aconteceu comigo, eu quase morri. Entendeu? É bem desse perfil, ele segue esta linha de raciocínio. Do tipo, tudo para mim, você está aqui para me iluminar e é isso. Agora, se você for perguntar pra ele, não, mas como que aconteceu determinada coisa? Ele não vai saber seguir uma linha de raciocínio. Ele vai seguir a linha de raciocínio em querer competir com você, mas seguir uma linha de raciocínio e falar, vem cá, onde que você estava naquele dia? Você não chegou à noite? Onde você estava? Ele não vai saber te falar. Ele vai se embolar inteiro, porque como ele mente, ele vai se embolar numa história, ele não vai seguir uma linha de raciocínio, não vai seguir, ele não sabe seguir. Ele se embola nas próprias mentiras. E aí que você acaba pegando as próprias mentiras e às vezes coisas até piores como traições, tá? Narcisistas traem. Por quê? Porque eles conseguem trocar você porque nunca houve sentimento, né? Como eu acabei de dizer, você é útil, você está ali para iluminá-lo. Então ele pode te trocar, ele trai e como ele também não tem empatia, então não tá nem aí pro seu sofrimento. Pra ele vai aonde é interessante. Deixou de ser interessante, eu vou embora. Deixou de ser interessante, eu troco. Você não vai mais me iluminar? Ele vai se vingar. Se vingar, ele vai. Mas assim que ele puder, ele descarta e troca.
mas ele vai fazer você sentir ali a dor, ele vai fazer. E aí pode sim se pular para uma psicopatia, tá vendo? Por quê? Porque quando a pessoa, ela pode vir com uma coisa, como eu disse, a perversidade, ela vai vir com aquela ira. Gente, às vezes tem sim um pezinho na psicopatia. Porque assim, você pode estar cara a cara com uma pessoa que você acha que é só narcisista. Mas dependendo das atitudes dela, você fala, gente, mas isso é muita maldade. E é aí que você descobre que de repente a pessoa tem um nível leve de psicopatia. Entende? Então muita gente às vezes fala, era só um narcisista e tudo mais, só que assim, será mesmo que era só um narcisista? Ou porque você ficou pouco tempo e não viu? Porque de repente era assim, um psicopata. Então, como todo psicopata ele é um narcisista, às vezes a gente acaba achando que é só narcisista, mas porque a gente não conseguiu pegar uma situação de uma perversidade. Porque se a gente tivesse pego, a gente teria visto que o buraco é mais embaixo, né? Eu até anotei aqui pra vocês, pra eu não me perder, né? O que acontece? Além da perversidade do psicopata, ele subestima o outro. Então, a visão dele como ser humano é distorcida, obviamente, mas ele subestima o outro, sempre, sempre. Ele acha que a história que ele vai contar vai enganar o outro, ele sempre subestima a inteligência do outro. É como se todo mundo é burro e só ele é o inteligente. Isso é um pensamento extremamente característico do psicopata, assim como a perversidade. Então, ele sempre subestima o outro. Ele acha que o outro é um idiota. É um grande idiota. Entende? Então, tem até uma historinha que mostra muito o foco, por exemplo, do narcisista. Gente, é muito difícil, a gente tem que estudar muito para conseguir ver uma pessoa e diferenciar se ela é só narcisista ou se ela tem um nível de psicopatia. Tem uma historinha que é do vagalume com a cobra. Eles estavam na floresta e a cobra atrás do vagalume, e o vagalume começou a correr. Correu tanto que ele cansou e ele falou, ai cobra, eu desisto. Por que você tá me perseguindo? Eu te fiz alguma coisa? E ela falou, não. Ele falou, eu peguei alguma coisa que é sua? E ela falou, não. Aí ele pegou e falou assim, eu fiz alguma coisa pra você? Não. Então por que você tá me perseguindo? Sabe o que a cobra respondeu? Porque eu não aguento ver você brilhar. Este é o lema do narcisista. Ele não suporta ver você brilhando. Ele tem que brilhar mais que você. Isso é uma característica nata do narcisista, porque é um narciso, né, gente? É aquele personagem que se viu no reflexo acho que era do lago, e se achou lindo. Tipo, tá se igualando a Deus. E você tem que iluminá-lo. Você tem que ser um holofote. Se você não é um holofote, o que você tá fazendo aqui, então? Essa é a cabeça do narcisista, entenderam? Então, é uma coisa que, pelo fato de todo psicopata ser um narcisista, a gente fazer essa diferenciação é bem complicado. Porque às vezes você vai ver uma pessoa que ela tem todos os traços narcisistas e você vai falar, ela é narcisista, né? E o que eu tô falando aqui, gente, é no senso comum, tá? A gente não tá diagnosticando ninguém, até porque esse trabalho aí, como eu mesmo já disse, a gente deixa pros psiquiatras, né? Que tem paciência pra fazer isso. Mas às vezes o conhecimento liberta. Então, quando a gente tem o conhecimento de que determinada pessoa, ou do nosso ambiente de trabalho, ou da nossa família, ela é diferente, isso traz uma paz pra gente. Porque eu posso falar, o narcisista, os psicopatas, a intenção deles, assim, eles destroem o emocional de qualquer um que não tá preparado, que não tem o conhecimento, porque a pessoa fica se questionando, ela fala, gente, mas isso não é normal, isso não faz sentido, isso não tá seguindo uma linha de raciocínio, e você começa a enlouquecer, você enlouquece. Eu conheço gente que já enlouqueceu, a pessoa ficou louca porque tava com outro louco, né? Então,
O conhecimento salva. Por isso que eu tô, né, fazendo esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que tá passando por isso hoje, né? Como eu falei, seja em trabalho, seja em relacionamento, seja na família, seja em amigos. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa, ela é narcisista, a gente fala, é um belo de um narcisista. Mas, na verdade, às vezes, o buraco é mais embaixo, gente. A pessoa, ela tem uma perversidade. Ela subestima você. Quando você conversa com uma pessoa, você vê quando ela tá te chamando de burra. Foi por isso que eu quis trazer pra vocês, né, essa comparação, né? Porque como eu coloquei aqui duas histórias que eu vivi na pele, na minha visão, assim como eu contei no vídeo, né? Era um psicopata. E na outra história, era um grande de um narcisista, né? Mas que hoje a gente ainda não pode falar que era só um narcisista e não era um psicopata. Então, assim, são todas essas características que eu percebi em vivências minhas, tá? Que eu fui atrás, eu fui estudar e foi aí que eu me libertei, né? Porque é uma libertação quando você descobre onde você tá, o que estava acontecendo com você, em que meio de situação você estava. Então, recapitulando para vocês, todo psicopata ele é narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Uma característica que acompanha esses dois perfis, mentira, traição e falta de empatia, são as principais características do narcisista, tá? Mas que também está presente no psicopata. Só que o que difere o narcisista do psicopata? Primeiro, a perversidade. E segundo, uma superioridade do tipo assim, ele tá te chamando de idiota. Você é um idiota perto dele. Então são esses dois pontos que fazem com que você levante uma red flag e pense: eu acho que não se trata apenas de um narcisista. Tá bom, gente? E isso é em qualquer área da sua vida. Qualquer área, seja relacionamento, seja trabalho, seja família. Essas características que eu passei pra vocês estarão sempre presentes. Tá bom?